Há anos que fazes isto errado, e o pior de tudo é que ninguém te disse até hoje. Cada outono, milhões de jardineiros repetem o mesmo ritual. Rasteiam, empilham, esperam e na primavera encontram exatamente o que deixaram em novembro. Uma pilha de folhas encharcadas, com mau cheiro e completamente inúteis. Mas há um momento específico, uma tarde de abril com uma pá na mão, em que tudo muda. Um momento em que percebes que não falhaste tu, falhou o método. E esse método tem um nome, tem uma causa e tem uma solução tão simples que vais ficar irritado por não a teres conhecido antes. Fica até ao fim, porque o que te vou mostrar hoje vai transformar para sempre a forma como vês o teu jardim. Sou o Lourenço. Se te interessa a jardinagem real, aquela que produz resultados e não depende de ires gastar dinheiro a uma loja, subscreve agora mesmo. Este canal é para ti. Bem, vamos começar pelo princípio. Imagina que são 10 da manhã de um sábado de novembro. Pegas no rastelo, passas 3 horas a juntar cada folha caída do jardim num canto, empilhas até a pilha chegar quase à tua cintura. Ficas satisfeito. Olhas para aquela montanha de matéria orgânica e pensas, na primavera isto vai ser terra preta de graça. Deixas a chuva encharcá-la, deixas o vento comprimi-la, confias no processo. Chega abril. O solo aquece, sais com uma pá cheio de esperança, levantas a camada de cima, essa camada cinzenta e seca, e o que encontras lá dentro te para no seco. Folhas úmidas, folhas que não se decompuseram, folhas que simplesmente se espalmaram umas sobre as outras, como camadas de cartão molhado que se descolam em lâminas. Cheira azedo, a umidade parada. Está frio, está pesado e não te serve para nada. É aqui que a maioria desiste. Metes tudo em sacos de lixo e deixas no passeio para o caminhão levar. E perguntas-te a ti mesmo, o que fiz errado? Nada, não fizeste nada errado. O que construíste não foi um sistema de compostagem, construíste um sistema de conservação. Agora vou explicar-te exatamente porquê. Quando empilhas folhas inteiras e as ensopas com a chuva fria, eliminas todo o ar do interior. Crias um ambiente frio, sem oxigênio, completamente anaeróbico. E nesse ambiente, a biologia para completamente. As bactérias responsáveis pela decomposição, as que geram calor e consomem matéria orgânica, não conseguem sobreviver sem ar. Por isso as folhas não apodrecem, conservam-se, existem numa espécie de animação suspensa. Não são composto, são uma relíquia. Isto tem um nome, o método de pilha estática. É o conselho mais comum dado a quem tem jardim e é de longe a forma menos eficaz de gerar terra fértil. Depende de decomposição passiva, que é lenta, inconsistente e muitas vezes mal cheirosa. Mas há algo que ninguém te explica. Para converter essas folhas em terra em semanas, não em anos, tens de parar de tratar a pilha como um caixote do lixo e começar a tratá-la como aquilo que ela pode realmente ser, um motor biológico. Um motor não arranca só porque lhe metes o combustível no depósito. As folhas são o combustível, mas um motor precisa de uma fisca. Neste momento, a tua pilha tem combustível e não tem fogo. Quer saber qual é a fisca? Continua, porque é aqui que a coisa fica interessante. Quando uma árvore se prepara para o inverno, faz algo muito inteligente. Recupera toda a seiva, os açúcares, os nutrientes e retira-os para as raízes e o tronco para sobreviver ao frio. A folha que cai no chão é apenas a embalagem vazia. Em termos biológicos, essa folha castanha é quase 100% carbono. O carbono é energia, é o bloco de construção da vida. Mas por si só, o carbono é incrivelmente estável, resiste à mudança. Pensa numa pilha de lenha no alpendre. Essa madeira é carbono, exatamente como as tuas folhas. Podes empilhá-la perfeitamente, molhá-la e esperar anos. Sem uma chama, essa madeira ainda lá estará décadas depois. A tua pilha de folhas funciona exatamente da mesma forma. É uma reserva de combustível frio à espera de uma chispa. A chispa numa pilha de composto não é fogo, são bactérias. Existem milhares de micro-organismos no teu próprio jardim prontos a devorar essas folhas. Querem decompor esse carbono e transformá-lo em humus rico e escuro. O problema, não conseguem fazê-lo alimentando-se apenas de carbono. Imagina que tens de construir uma casa, mas o único material disponível é madeira, sem pregos, sem parafusos, sem cimento. Tens uma montanha de material energético, mas não consegues erguer nada, porque falta o elemento que une tudo.
As bactérias estão na mesma situação. Têm uma montanha de energia, as folhas, mas falta-lhes da proteína de que precisam para se multiplicar. Este é o bloqueio de carbono. Quando empilhas folhas sozinhas, as bactérias comem um pouco, ficam sem proteína e morrem, ou entram em estado de latência. A população colapsa, o calor para, a pilha arrefece. Muitas pessoas tentam resolver isto virando a pilha mais vezes. Pensam que misturar é a solução. Mas misturar uma panela com ingredientes vazios não faz uma refeição. Não podes forçar mecanicamente uma reação biológica se a química não estiver certa. Não precisas de trabalhar mais, precisas de romper o bloqueio. E aqui está a chave que muda tudo. Se o carbono é o tronco, o azoto é o fogo. Para despertar a tua pilha, precisas de baixar a proporção carbono-azoto, de cerca de 80:1, que é o que tens com folhas secas sozinhas, para cerca de 30:1. Esse é o ponto biológico ótimo. É aí que acontece a explosão. Agora, podes pensar, perfeito, deito um pouco de fertilizante ou umas borras de café e está feito. Mas é aqui que muitos voltam a falhar. Se deitares azoto seco em pó ou borras de café sobre uma pilha de folhas louças, a gravidade faz o seu trabalho. As partículas finas escorregam entre as folhas e acabam no fundo da pilha. As folhas de cima ficam secas e sem proteína. O azoto está lá embaixo, sem ser usado. Nunca se encontram, a reação nunca começa. Para que o fogo pegue, o azoto tem de envolver o carbono, tem de penetrar na superfície de cada fragmento. Não usamos pó seco, usamos um acelerador líquido. Este é o segredo. É uma solução rica em azoto que faz duas coisas ao mesmo tempo. Fornece a umidade que as folhas precisam e entrega a proteína diretamente às bactérias na superfície de cada fragmento. Aqui tens a receita que usa há anos. É simples, barata e muito potente. Precisas de um balde padrão de 20 litros. Se tens animais em casa, usa a fórmula do campo. 2 pás de estrume fresco de galinha ou de coelho. Deita-os no balde e enche com água. Mexe com força até ficar com a cor de um café muito carregado e escuro. Este é o padrão de ouro. Está cheio de azoto e, o mais importante, já está vivo com as bactérias intestinais do animal. É um iniciador de cultivo. Se não tens animais, usa a fórmula urbana. Vai a qualquer centro de jardinagem e compra farinha de sangue ou adubo granulado de galinha. São fontes extremamente ricas de azoto. Dissolve 2 chávenas de farinha de sangue no teu balde de água. Mexe até ficar completamente em suspensão. Este líquido é a tua faísca. É 100% orgânico, extraordinariamente potente e é a única coisa que pode romper o bloqueio de carbono. Quando deitas sobre as folhas trituradas, não as estás a regar, estás a mariná-las no combustível que precisam para arder. Estás a criar um habitat. Mas antes de acenderes essa faísca, temos de construir a chaminé. E esta parte é onde a maioria nem chega, porque ninguém a explica. Tens o combustível, as folhas. Tens o acelerador, o líquido azotado. Mas se os misturares sobre uma lona de plástico ou sobre o betão, estás a cortar a linha de abastecimento. A localização importa mais do que qualquer contentor. Não precisas de um composteiro de madeira perfeitamente construído, nem de um tambor rotativo de 50 euros. Precisas apenas de um pedaço de terra descoberta. Não é negociável. A tua pilha de composto precisa estar em contacto com o solo que está por baixo. É uma porta de acesso. Quando a pilha aquece, os organismos migram para cima do solo para ajudar a processar o material. Quando a pilha arrefece ou seca demasiado, voltam para a terra. Se construires sobre betão, quebras esse ciclo, isolas o sistema. Encontra um pedaço de terra ou alarvado de aproximadamente 1,20 m por 1,20 m. Esse é o teu estágio. Agora temos de falar das folhas em si, e este é o passo que separa as pilhas bem-sucedidas dos montes de nada. Tens de triturar as folhas. Sei que parece trabalho extra, sei que só queres rastear e acabar, mas tens de perceber a engenharia de uma folha. Uma folha foi desenhada pela árvore para ser impermeável. Tem uma camada cerosa no exterior. A sua forma está desenhada para desviar a água para baixo, como uma telha que direciona a chuva para as raízes. Se empilhares folhas inteiras, estás a empilhar milhares de pequenas lonas impermeáveis. Quando deitas água ou o teu acelerador líquido sobre folhas inteiras, ele não penetra, escorrega pelos lados. O interior da pilha fica seco como papel de jornal e o carbono continua bloqueado. Temos de destruir essa arquitetura. Passa o corta-relvas por cima das folhas. Faz isso 2 vezes se for necessário. Queres transformar essas folhas em confeti. Quando trituras uma folha, acontecem 2 coisas. Primeiro, destróis a estrutura impermeável. Transformas uma telha numa esponja e, em vez de repelir o líquido, as arestas trituradas absorvem-no. Segundo,
aumentas exponencialmente a superfície disponível. Imagina um bloco de gelo. Demora muito tempo a derreter. Agora, imagine esse mesmo bloco transformado em neve. Derrete instantaneamente. Ao triturar as folhas, estás a criar milhões de arestas irregulares e veias abertas onde as bactérias podem entrar e se alimentar. Estás a transformar a comida em bocados do tamanho de um micro-organismo. Não saltes este passo. Uma pilha de folhas inteiras pode demorar 1 ano. Uma pilha de folhas trituradas tratada corretamente pode desaparecer em meses. Passa o corta-relvas, recolhe as folhas trituradas e agora sim, estamos prontos para construir. Vamos construir o motor. Traz as tuas folhas trituradas e o teu balde de acelerador líquido para o local que escolheste. Este é o momento em que a química se transforma em biologia. Não estamos a empilhar coisas, estamos a misturar uma reação. Pensa nisto como montar uma lasanha. Vamos trabalhar em camadas. Começa por deitar as folhas trituradas até teres uma base de cerca de 15 cm de espessura. Vai ficar fofa e leve. Essa é a tua primeira camada de combustível. Agora, pega no balde com a solução azotada. Usa um regador ou um recipiente mais pequeno para a deitar. Não queres esvaziar os 20 litros de uma vez. Espalha esse líquido escuro e nutritivo sobre a camada de folhas, movendo-te de lado a lado para garantir boa cobertura. Aqui vem o passo mais importante, o que os manuais omitem sempre. Tens de te sujar as mãos. Depois de deitares o líquido, mete as mãos e revolve as folhas. Estás a garantir que cada fragmento de folha fique impregnado com essa solução azotada. Se encontrar zonas secas, adiciona mais líquido. Se sentires que está demasiado úmido, adiciona mais folhas secas. O que procuras é uma textura específica. Chamamos-lhe o teste da esponja. Pega num punhado da mistura e aperta com toda a força no punho. Se a água cair cascata pelo teu pulso, está demasiado úmido. Estás a afogar os micro-organismos. Adiciona mais folhas secas. Se abrires a mão e as folhas se desfizerem e caírem sozinhas imediatamente, está demasiado seco. As bactérias entrarão em latência. Adiciona mais líquido. O que queres é que esse punhado mantenha a sua forma quando abres os dedos, como uma bola de massa, e que apareçam apenas 1 ou 2 gotas de água entre os nós dos dedos quando apertas. Esse é o equilíbrio perfeito. É aí onde o ar e a água coexistem. Uma vez que tens a primeira camada misturada e umedecida, repete o processo. Mais 15 cm de folhas trituradas, acelerador, mistura com as mãos, verifica a umidade. Continua até teres usado todas as tuas folhas. O objetivo é uma pilha de pelo menos 90 cm de largura e 90 cm de altura. Este tamanho não é arbitrário. Uma pilha mais pequena não consegue isolar-se a si própria. O calor que vamos gerar escapa mais rápido do que acumula. Mas uma pilha desse tamanho tem massa essencial para aprisionar o calor no cúrio, criando um ciclo de retroalimentação térmica. Quando terminares, não deves ter um bloco pesado e flat. Deves ter um montículo fofo e úmido que se sustenta por si próprio. Está a respirar. Cobre-o com uma lona solta ou um pedaço de tapete velho para protegê-lo da ação direta da chuva, mas não o seles hermeticamente. Precisa de respirar. Preparaste o cenário. Combinaste carbono, nitrogênio, água e ar nas proporções exatas de que livre necessita. Agora, dás um passo para trás e deixas que as bactérias façam o seu trabalho. Agora, vigiamos o relógio. Se construíste bem a pilha, se trituraste as folhas e conseguiste esse equilíbrio de umidade, não tens de esperar meses para que aconteça nada. Vais ver a reação arrancar quase imediatamente. Este é o ciclo de 18 dias. É uma combustão rápida e quente. Durante os primeiros 3 dias, não faças absolutamente nada. Deixa repousar. Dentro da pilha, as bactérias estão a acordar, a consumir os açúcares simples e o nitrogênio que lhes forneceste. À medida que comem e multiplicam, geram calor. Na manhã do 3º dia, sai cedo, ainda com o ar quente. Levanta a lona. Deves ver vapor a sair do centro da pilha. Se meteres a mão no centro, com cuidado, deves senti-la quente. Não morna, quente, como um banho enchido um pouco a mais. Idealmente, está a atingir entre 55 e 65 graus. Esse calor é o sinal. Significa que o sistema está vivo. Significa que estás a eliminar sementes de ervas daninhas e agentes patogénicos. Significa que o carbono está a fundir-se. Mas por volta do 5º dia, esse calor vai começar a dissipar-se. Não é porque o combustível acabou, é porque o fogo se está a sufocar.
As bactérias consumiram todo o oxigênio do centro da pilha. Se a deixares assim, tornará anaeróbica, arrefecerá e começará a cheirar mal. Este é o teu sinal para agir. Tens de virar a pilha. Pega numa forquilha e move o material do exterior da pilha, as partes que estavam frias e secas, para o centro. Move o material quente e fumegante do centro para o exterior. Estás a dar a volta à pilha de dentro para fora. Enquanto lanças o material, estás a arejá-lo, a introduzir oxigênio fresco na mistura. Rega ligeiramente enquanto viras. O calor evapora a umidade, por isso tens de a repor. Volta a fazer o teste da esponja. Nas 24 horas seguintes à viragem, a temperatura vai voltar a disparar. O oxigênio fresco age como um fole no fogo. Vais repetir este processo de 2 em 2 dias, aproximadamente. Virar, regar, cobrir. Virar, regar, cobrir. Por volta do 10º ou 12º dia, vais notar uma mudança. O material já não parece folhas trituradas, começa a tornar-se castanho escuro e uniforme. O cheiro também muda. O odor acre, amoníaco ou a folhas molhadas desaparece, substituído por um aroma profundo e terroso. Cheira ao solo da floresta. Pelo 18º ou 20º dia, a pilha vai deixar de aquecer por muito que a vires. Isso não é uma falheca, é a linha de chegada. As bactérias termofílicas, as que adoram o calor, fizeram o seu trabalho. Consumiram a energia fácil. Agora a pilha arrefece e as minhocas e os fungos entram para terminar o processo de cura. Puseste o motor na marcha. Comprimiste 1 ano de decomposição em 3 semanas. E agora chegamos ao fim da história, à razão pela qual começamos tudo isto. Mete a mão nessa pilha terminada. O material está frio agora, é escuro, quase negro. Desfaz-se entre os dedos como migalhas de bolo de chocolate. Retém a umidade sem estar molhado. Isto é o que chamamos ouro negro. É a coisa mais valiosa que podes colocar na tua horta. Quando estenderes isto sobre as tuas canteiras de vegetais, não estás a adicionar simples enchilo. Estás a inocular o teu solo com vida. Estás a devolver toda a energia solar que as árvores recolheram no verão passado à terra, para alimentar os tomates, os pimentos e as alfaces do próximo ano. É aqui que está o verdadeiro benefício. Não se trata apenas de te livrar das folhas. Trata-se de independência. Cada carrinho de composto que produzes são 10 sacos de terra que não precisas de comprar no viveiro. São 10 sacos de plástico que não precisas de deitar no lixo. São dinheiro que fica no teu bolso. Mas mais do que isso, é a tranquilidade de saberes exatamente o que está a entrar na tua comida. Sem químicos desconhecidos, sem enchilos, sem surpresas. São as tuas folhas, o teu esforço e o processo da natureza. O ciclo fechou-se. Não quero que saias agora e tentes compostar todas as folhas do jardim este fim de semana. É assim que isto se transforma numa obrigação em vez de uma descoberta. Começa com uma simples pilha. Encontra um canto. Passa o corta-relvas por um pedaço do relva. Mistura um balde de acelerador. Compromete-te apenas com esse primeiro ciclo de 18 dias. Observa como aquece. Observa como fumeia numa manhã fria. Vira-a e observa como muda. Quando vires esse vapor subir pela primeira vez, quando meteres a mão numa pilha de folhas dépicas e sentires calor a sair dela, já não vais precisar que ninguém te convença de nada. Vais perceber o poder que tens no teu próprio jardim. Vais dar conta de que não precisas de comprar fertilidade, só precisas de a desbloquear. As folhas estão a cair, o sistema está à tua espera. É hora de acender o fogo. Se este vídeo mudou a forma como vês as folhas do outono, dá like e subscreve o canal. Continuamos a desenterrar os segredos da jardinagem real, os que andaram enterrados tempo demais. Até ao próximo.